aqui. Beleza. Então, todos bom dia, mais uma vez obrigado por a gente estar aqui mais uma quinta-feira de encontro semanal do Iguaçu Valley. Apesar de a gente continuar aí seus encontros presenciais, a gente vem se mantendo firme toda quinta-feira, mantendo a disciplina de ter um encontro. Acho que mais daqui uns dias a gente já volta com os encontros presenciais. E hoje, falando em distância, a gente vai ter aí o Ciro. Mas antes de apresentar, deixa eu fazer o nosso vídeo aqui, que resume o que é o Iguaçu Valley, né, que é um projeto que nasceu a partir do programa Empreender, e viu-se que era um núcleo de informática, que viu-se que a necessidade de falar mais, de buscar uma pauta maior, e essa pauta seria a pauta da inovação, né, para tentar desenvolver produtos e serviços de maior valor agregado na região. Então surgiu assim o movimento Iguaçu Valley, que é um ecossistema onde a gente tenta transformar a região oeste num polo de empresas e entidades inovadoras, baseado nos princípios que deram certo em outros lugares do mundo, né, como Vale do Silício e etc. E assim o movimento Iguaçu Valley ele tem funcionado periodicamente em várias cidades aqui do oeste do Paraná, um pouco mais que o oeste. E a principal característica do movimento são os encontros semanais como esse, onde nós temos apresentações com um tema de inovação. Cada cidade tem um encontro no dia da semana, e da quinta-feira é Cascavel. E hoje a gente tem aqui a apresentação do Ciro Canabarro, que é um dos fundadores aí do movimento Iguaçu Valley, já vem desde a época do núcleo de informática, então tem toda essa experiência, é um dos culpados para a gente estar aqui hoje. E então é um prazer ter ele como apresentador hoje. E hoje vai falar do tema bem contemporâneo, bem atual, que é o home office, né? Passar um pouco para nós qual foi a experiência deles na T5 com esse mais de um ano aí em home office. Bom, volta contigo, Ciro, fica à vontade. Obrigado, Ronan. Bom dia a todos. Na verdade, eu vou contar um pouco de história, né? Porque eu tenho visto aí, esses dias eu vi uma entrevista, o cara é PhD em pandemia. Eu fico pensando, nós estamos numa pandemia há um ano. Ele conseguiu em um ano se formar em PhD, né? Mas tudo bem. A gente tem bastante experiência do físico, né? A T5 tem 27 anos, a PR tem 8, a Gunga tem 5, mas mesmo assim eu digo que a gente aprendeu muito nesse ano, e é o que eu vou conversar com vocês aqui, é mais esse aprendizado do que propriamente conhecimento. Essa é a vantagem do home office. O cachorro está aqui no meu lado e resolveu latir. Esse é o padrão. Deixa eu trancar ele para lá, que daí ele não me incomoda. Esse Aí ele fica lá quietinho. Vai ser bem... Voltei. Assim, isso hoje é mais um bate-papo do que propriamente uma questão assim de embasamento e de metodologia e tudo. A gente aprendeu com esse ano, e esse aprendizado eu acho que a gente pode compartilhar. Eu acho legal compartilhar, inclusive a pauta seria muito legal se ela ficasse aberta aí para outras empresas também compartilharem, porque a gente está aprendendo, tá? Não, então, eu vou começar a contar, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode interromper. Eu acho que não é uma questão assim que não quis colocar nenhum slide, nenhum institucional da T5, nem nada, justamente porque eu acho que é falar sobre exatamente esse aprendizado. E o que aconteceu foi assim: no dia 16 de março, no dia 15 de março de 2020, eu estava preparado para uma viagem que a gente faz aí anual com alguns amigos, o Carpes, que está aqui, ia junto, para o Chile, tá? E mala pronta, domingo à tarde, pronto para embarcar 9 horas da noite em Foz. De repente começou pandemia, fecha
Isso, fecha a fronteira, fecha lá, mala pronta, literalmente, prontinha a mala aqui na porta para sair, quando liga o cara do Chile e fala, ó, cara, fechou tudo aqui. Tá? Nós aqui no Brasil ainda estava meio descrente com isso, o que ia acontecer, o que não ia. Até minha esposa falou isso, você tem certeza que vocês vão? Não, acho que não é algo assim que vai nos atingir tanto, né? Doce ilusão, né? Aí cancelamos tudo, até uma questão assim para tantas empresas, o que a gente tinha reservado, hotéis, empresa aérea, mudamos tudo sem custo nenhum, aí mudamos de março para agosto. Não, até agosto isso acaba. De agosto nós mudamos para novembro, até novembro isso acaba. De novembro nós mudamos para março de 2021, até março de 2021 isso acaba. Em março agora nós mudamos para novembro de 2021, quer dizer, quase 2 anos vão se passar daquela data. E na segunda-feira, cheguei lá na T5, segunda-feira de manhã, já convoquei os gestores e os demais diretores e sócios, falou, pessoal, o que nós vamos fazer com esse negócio? Conversa vai, conversa vem, e decidimos, vamos mudar tudo para home office, a gente já tinha uma estrutura toda pronta, a gente já tinha toda a telefonia já era virtual, como a gente tem colaboradores, hoje a T5, nós estamos com todo o pessoal que está aqui fora, tudo dá 80 pessoas, já tem pessoas fora, então já tinha VPN toda montada. Então, a gente já tinha um passo de empresa, mesmo tendo um ponto fixo, uma empresa virtual. E não demorou mais do que 1 hora, pessoal, todo mundo para casa, quem tiver que finalizar alguma coisa presencialmente aqui, isso dia 16 de março de 2020, quem tiver que finalizar alguma coisa presencial aqui, finaliza e a gente vai trabalhar remotamente. Organiza tal, e beleza, foi. O que aconteceu de lá para cá, desse momento do remoto para cá? Foi muitos aprendizados, tá? Mas uma coisa, uma lição ficou, tá? Você tem que investir na gestão, porque você fazer gestão de uma empresa remota é diferente de você fazer gestão de uma empresa física onde você está presencialmente ali de vez em quando andando entre as salas e olhando o que as pessoas estão fazendo. Só que isso não era mais meu papel, eu já não fazia mais esse monitoramento há muito tempo, eu sempre trabalhei em vários lugares, né? Como eu moro aqui perto do Shopping JL, às vezes à tarde eu estava sentado ali no shopping trabalhando, porque eu nunca fui daquele negócio que eu preciso ter um local físico, eu preciso ter uma mesa para trabalhar. Nunca gostei de sentar no mesmo lugar, então, sala de reunião eu vou mudando o lugar, só no café, na foto, eu tenho que sentar lá na ponta, todo mundo já deixa a cadeira para mim lá, todo mundo ocupa as outras e deixa a minha lá no canto, né? Mas eu não gostava disso. Então, isso já era uma base que a gente tinha. E a gente começou a aprender muito com as pessoas. Teve gente que teve problema, vários com síndrome do pânico, problemas psicológicos, problemas em casa, porque às vezes é muito fácil você falar de home office. Ah, beleza, eu adoro home office é bom. Bom, depende, tá? Se você mora num local pequeno, você tem 2, 3 filhos, tem mulher, tem sogra morando junto, não é bem assim, tá? Várias pessoas me ligaram e falaram, pelo amor de Deus, deixa eu voltar para a T5. Eu não consigo trabalhar em casa, eu preciso trabalhar, eu tenho método, eu tenho entrega, tem várias ferramentas, isso é uma outra coisa também que a gente fez, né? A gente sempre teve ferramentas
para controlar não tanto os colaboradores, mas o que a gente vai entregar para o cliente. E nos preocupamos também com a parte jurídica. Então, no dia 16 de março mesmo, a gente contratou uma assessoria jurídica, nós desenvolvemos, a gente já tem um contrato grande com a EBCOM lá, né? Então tem a Sandra, que é a advogada, já redigiu o contrato de home office baseado na lei do teletrabalho. Então, todo mundo que foi saindo já foi recebendo uma cópia para depois devolver assinada, porque também a gente não pode esquecer, não, beleza, porque é pandemia, eu posso fazer qualquer coisa, e aí depois eu acerto lá na frente. Eu acho que não é por esse lado. Então, a gente fez um contrato jurídico com base na lei do teletrabalho. Por quê? Porque a gente já tinha uma intenção de, olhando em algumas experiências que eu tive em viagens, o que eu mais via em outros lugares, que eu tinha essa reclamação aqui no Brasil, é que as pessoas elas são obrigadas a trabalhar das 8 às 18, independente do perfil dela. E tem pessoas que funcionam mais em determinados horários, funcionam menos em outros horários. Então, por que se basear na lei do teletrabalho? Porque a lei do teletrabalho, ela abre a questão do horário de trabalho e ela volta, inclusive, é bem clara, né? Ela diz que você tem que ter uma gestão de entregas, de tarefas, que é por onde você vai controlar o que você está pagando e não mais por horário. Uma outra preocupação que a gente teve, até vai lá na T5 agora, você vê as mesas e não vê as cadeiras, é a ergonomia, tá? Com algumas orientações, vários, principalmente trabalhando os gestores. Então, muitas pessoas, elas têm uma mesa, quer dizer, a maioria tem uma mesa que ela possa trabalhar na casa dela, tá? Porém, ela não tem uma cadeira adequada. Às vezes tem uma cadeira fixa, que não tem regulagem, que não tem encosto, que não tem braço, que não tem nada. Então, pensem vocês, trabalhando, se a pandemia durasse 30 dias, talvez não seria um objeto de muita preocupação. Porém, a gente percebeu com o tempo ali que ela não duraria só 30 dias. E aí, a importância de você também pensar no colaborador, na sua ergonomia e toda essa parte, porque a pessoa com dor, ela pode até trabalhar um pouco, mas ela não trabalha tanto assim. Tá? A gente tem que também se colocar no lugar de quem está trabalhando. Então, cada pessoa pode ir lá na P5, pegar sua cadeira, levar para casa, justamente pensando na ergonomia, algumas orientações, não trabalhar sentado num sofá de jeito nenhum, deitado na cama com a coluna torta também não, tá? Eu vi semana passada até no grupo da SES por lá, o pessoal postou uma matéria falando que grandes empresas elas estão repensando o trabalho remoto. Mas lendo a matéria inteira, essa matéria é do Google, a RH do Google, lá, a Fiona, ela comentando que eles não vão voltar presencial, tá? Mas eu tive a oportunidade, eu vi que o Sidney Terrible está aqui nós estivemos juntos lá naquele Googleplex, né? Uma infinidade de blocos, prédios e tudo. Mas o que eles estavam determinando? Que as pessoas não ficassem, que virou uma febre de funcionário do Google postar fotinho com um notebook e um coquetel na praia, tá? Então, eles proibiram as pessoas de voltarem aos seus países e a pessoa ela tem que estar número X de hora do local de trabalho. Mas ainda eles não estão colocando aquela parte, obrigando que a pessoa venha trabalhar fisicamente. Então, por quê? Porque
Nunca foi necessário, para quem trabalha com tecnologia, estar num local físico. Esse local físico ele foi colocado como um ponto. Isso aconteceu outro problema no virtual, que a gente começou a trabalhar também. Eu mesmo, várias vezes, citava, né? Não é porque eu estou online que eu estou disponível 24 horas por dia. Justamente porque antes os compromissos elas eram marcados, eu sempre cheguei muito cedo lá na T5, então 7h15, 7h20 eu estava lá, e os compromissos começavam a ser marcados a partir das 8h. E com essa questão do online, do home office, a questão de você não ter o deslocamento, não ser nada, claro, isso nos ajudou a marcar muitas coisas antes. Mas isso também não significa que dá para marcar uma reunião 10 horas da noite, porque a pessoa fica paranoica. Inclusive, esse foi algum dos problemas. Nesse período de um ano, muitas pessoas foram desligadas da empresa, tá? Por vontade dela, por vontade da empresa. Por quê? Porque a gente analisa a produtividade, tá? Analisa a pessoa, quem precisou de apoio psicológico recebeu apoio psicológico, mas também tem pessoas que não conseguem trabalhar. Tá? A gente viu entre o nosso grupo aqui do Iguaçu Vale, que teve pessoas que sumiram, tá? Mesmo online, na quinta de manhã, simplesmente clicar ali no link do Zoom, ela não apareceu. Isso aconteceu também nas empresas, tá? Então, simplesmente a pessoa sumia, né? Não entregou o que ela tinha que entregar e ficou offline e acabou. Então, aí não tem saída, né? Eu acho que a empresa ela tem que também ser preservada, não é só a pessoa. A gente tem que trabalhar um equilíbrio, porque se eu for olhar só, agora eu estou falando como empresa, tá? E é uma coisa que eu sempre falo, empresa não faz caridade, tá? Empresa cobra resultado e remunera por isso. Eu não conheço uma empresa de sucesso que faz caridade. Quem faz caridade, nem ONG está fazendo caridade ultimamente. Então, empresa, você tem um compromisso de pagar religiosamente os seus funcionários e que eles correspondam a isso. Tá? Então, não é aquela questão de que simplesmente o cara some por 2, 3 dias porque é virtual. Não, porque eu estava trabalhando. Mas estava trabalhando aonde? Tá? Então, tem ferramentas, não tem horário, mas tem entregas. Tá? Tem prazos. Por quê? Porque eu tenho prazo lá com o meu cliente. E eu não posso simplesmente abrir mão do prazo do meu cliente e usar a pandemia como desculpa. Isso é uma coisa que também a gente cortou bastante na empresa. A pandemia não é desculpa. Tá? Para nós, como empresa, a pandemia nos deu muitas oportunidades, tá? De eu poder estar entregando ferramentas para o meu cliente, poder atender melhor o cliente dele no momento difícil. A inovação, ela não sai da maré mansa. Se você estiver na maré mansa ali no seu barquinho, por que você vai inovar? Você fica lá deitado de boa. A inovação é no meio do temporal. E daí você tem que, como o Carlos mostrou ali antes, improvisar a tampa da cafeteira. É ali que sai a inovação. E isso aconteceu nesse período. Então, pessoas deixaram a empresa, pessoas entraram na empresa, só que as pessoas que estão entrando novas, elas já estão entrando numa filosofia nova. E a gente já disse, a empresa não volta mais como era antes. Tá? Vai voltar fisicamente, não vai voltar fisicamente? Eu decidi que esse ano, tá? Junto com a diretoria lá, a gente discutiu, esse ano eu não volto. Tá? Mas depois de todo mundo vacinado. Depois de todo mundo vacinado, a gente vai pensar assim que precisa voltar. Tá? Alguns departamentos voltam, alguns departamentos sim, mas não volta mais na sua totalidade, tá? Porque não há necessidade. Na semana mesmo, contratei um menino lá que mora em Lobato, uma cidadezinha, e ele falou assim, eu vou ter que sair daqui. Eu falei, não, cara, você vai ficar aí na tua cidade.
Acontece, muitos fatos, né? Teve uma moça que, numa entrevista para trabalhar no T5, falou assim, eu não aguento mais ficar em casa. Eu falei, calma aí, você está sendo contratado para ficar em casa, né? Mas, claro, daí ela falou assim, não aguento mais ficar em casa sem fazer nada. Aí tudo bem, vai trabalhar então. Mas a gente não quer que as pessoas se movimentem tanto. Abriram vários horizontes, vários horizontes. Hoje, enquanto as pessoas ficam discutindo se tem funcionário, não tem funcionário, gente, contrata remoto, tá? Contrata remoto, treina, investe em ferramentas remotas. Então, nós temos hoje funcionários morando aí em 20, 30 cidades sem problema algum. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode tirar como exemplo. A partir do momento que você tem uma metodologia, a gente investiu muito em gestores, tá? A gestão é a principal saída, tá? Então, a partir do momento em que o gestor está engajado e que ele consegue cobrar as entregas de quem está abaixo dele, isso tem dado um resultado muito bacana. Eu vou falar para vocês, o que a gente já ouviu de elogios de atendimento, elogios de suporte, por quê? Porque eu tenho um gestor lá no suporte totalmente comprometido com o home office. Inclusive, o Marcos mudou para Chateaubriand. Ele não está nem morando em Cascavel mais, porque não tem necessidade. Tá? O Johnny, que é meu sócio, que alguns conhecem, está morando lá em Marechal Rondon. O Nodir sempre morou em Toledo. Tá? Ele vinha a Cascavel todo dia, hoje não precisa mais. Então, vejam que eu vi tanta coisa boa nesse ano de experiência que eu digo para vocês. E eu falava já há muito tempo, o mundo vai mudar, gente. O mundo vai mudar. O comércio que vocês estão vendo aí na nossa cidade, ele vai mudar. Tá? Em 5 anos, em 10 anos, ele não é mais o que a gente está acostumado, não vai ser mais isso. O que a pandemia fez foi acelerar isso, mas isso já vinha acontecendo. Tá? A parábola lá do sapo na água fria. Quer dizer, a água já estava esquentando, só que todo mundo ambientado falando, não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Então, mesmo quem ouve as notícias aí, o Correio acabou de divulgar um novo recorde de entregas online, entregas de compras online. Tá? Então, mesmo muitos lugares abrindo, você podendo voltar ao seu comércio local, as pessoas não estão fazendo isso. Elas não estão. Oi, pode falar. Posso fazer uma indagação aí? Claro. No início da sua fala, no início, você está mostrando aí que vocês conseguiram vencer aí vários desafios, né? Mas no início da sua fala, você falou da questão do local de trabalho, né? Quando você coloca um colaborador em home office, algumas coisas são fáceis de remediar, né? Cadeira que você usava lá na empresa, beleza, você pode levar a cadeira para sua casa. O equipamento que você usava na empresa, você também pode levar para casa. Mas e a condição física do local? Porque, assim, nós, professores, a UniOeste, até hoje, a gente está em aula remota, né? Eu observo, assim, que os meus alunos, o que acontece, né? Boa parte deles estão trabalhando em home office, então eles estão em casa, à noite continuam, né, na aula, mas a maioria deles não tem a menor condição de instalação em casa. Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho meu escritório, né? Eu tenho uma internet de alta velocidade, aqui ninguém me incomoda, eu não tenho filho, eu só tenho um cachorro aqui, e eu tenho um ambiente
que me possibilita exercer o que eu estou fazendo em home office. Mas eu vejo que os meus alunos, boa parte deles eles não têm um quarto que eles durmam sozinhos e que eles pudessem estar ali dentro do quarto. Eu faço reuniões com equipes que os meninos usam a cozinha da casa. Aí eu fico imaginando, se um dos meus alunos for um colaborador seu, como é que ele faria? Então, assim, vocês avaliaram isso na questão do ambiente doméstico, né? Se realmente 100% dos que estão em home office têm condições de estar em home office? Avaliamos, e eu digo para você que isso tudo foi da nossa comunicação. Tá? Por que o aluno não está preparado? Porque ele tem a esperança de voltar fisicamente. Tá? E aí ele acaba não se preparando para isso. Já nós não temos a esperança de voltar fisicamente. Tá? Vai voltar? Vai. Estamos com até algumas reformas lá na empresa, mudando algumas coisas, mas não vai voltar. Então, a primeira questão é prepare o seu ambiente. Crie o seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque a gente não vai voltar. Você quer continuar trabalhando na empresa, você vai ter que trabalhar o seu ambiente. Tá? Então, esse é um dos detalhes. O aluno ocupado com o ambiente, porque o sonho dele é voltar presencialmente. Por quê? Porque ele tem aquela questão de estar junto com os amigos, de estar junto com os professores numa sala de aula e no barzinho lá da frente da faculdade e aí por diante. E a nossa comunicação era muito clara. Tá? A gente não vai voltar como era antes. A escola, até agora, e esse foi um dos erros da escola, é não se posicionar, tá? E ficar alimentando essa questão. Não, o ano que vem vai voltar tudo ao normal. Não vai voltar tudo ao normal. E aqui voltar ao normal, ela vai... Então, vou falar assim, não é uma crítica a uma ou a outra, tá? Mas a escola, a faculdade, não importa o que for, que não se posicionar, e eu vejo que o nosso governo ele não está se posicionando em cima disso, ele está empurrando com a barriga, que não se posicionar e dizer assim, não vai voltar como era. Então, ou você muda, ou você está fora. Tá? A empresa é muito mais fácil fazer isso, mas não vai voltar como era. Tá? Eu já não queria naquele formato, eu não gostava daquele formato. Então, isso ajudou. Por isso que eu digo que muitas vezes as coisas ruins, ao invés de você chorar por elas, você tem que criar ferramentas, criar ambientes para que volte. Tem um dos nossos analistas, ele mora em Sete Lagoas, Minas Gerais. Tá? E ele fala bem o mineirês. e ele falou, cara, semana passada mesmo, nós estamos num projeto junto, e aí ele falou, estou feliz da vida, tá? Aproveitando a minha família, eu viajava muito, não queria mais viajar tanto, e eu estou de boa aqui, fazendo o mesmo trabalho que eu estava fazendo antes. Então, essa é a questão. Que nem eu disse, vai haver momentos presenciais? Vão haver momentos presenciais? Vão, certeza. Mas não como era antes, não todo mundo se deslocando. Quem tem acompanhado São Paulo e conheceu a Faria Lima, onde fica a empresa de tecnologia, que era um fervo, está vazio. Tá vazio. Justamente por quê? Porque não tem mais aquela necessidade de movimentar todas aquelas pessoas para ir para aquele lugar. Acho que o virtual ele não substitui o presencial, mas ele complementa e ele pode fazer 70% do que o presencial fazia, com muito mais força, com muito mais poder.
E é essa questão que a gente colocou na empresa. Como eu falei, nem todo mundo, e aí também a empresa tem essa facilidade que muitas escolas e não tem, de dizer, ó, gente, vocês precisam se adequar, tá? Vocês precisam criar o seu ambiente de trabalho. Vocês precisam criar a sua cultura, tá? Tem pessoas que não têm disciplina, tá? Não tem, não adianta. Uma das minhas pós-graduações foi em EAD, tá? Para dar aula em EAD. E aí, o que eu concluo? Que é perfil, tá? E muitas pessoas não têm um perfil de trabalhar online, tá? Nem de fazer uma reunião online. Tem uma dificuldade tremenda de ligar uma câmera, tá? Não gosta de ouvir a sua voz. Então, se ela ouvir a voz dela, ela quase morre. Mas isso é uma necessidade, não é mais opção. Então, você não tem... Ó, eu contratei um menino lá, esse lá de Lobato, extremamente tímido, extremamente tímido. Mas, no final, ele foi contratado porque ele falou assim, eu preciso vencer as minhas dificuldades. Tá? Minha dificuldade é me olhar numa câmera, minha dificuldade é ouvir minha voz, tá? E eu vou fazer de tudo para me vencer esse obstáculo. Então, as pessoas elas vão ter que fazer isso. Ah, mas eu não tenho equipamento para isso. Claro que tem. Tá? As tecnologias, elas evoluíram tanto que quem lembra, nas primeiras reuniões que a gente fazia pelo Zoom, ele ficava travando o tempo inteiro. Tá? Hoje não trava mais. Então, o Zoom evoluiu. Se vocês observarem, ele atualiza quase toda semana. E ele não vai voltar ao que era antes. As ferramentas, elas evoluíram. Gravamos um podcast semana passada, do ASIC lá do SCAST, semana passada, não, uns 15 dias, em que eu comento bastante em que as pessoas estão trabalhando com coisas velhas. Tá? Por quê? Porque o Zoom era do século passado, o Instagram é do século passado, o WhatsApp é do século passado. Então, não estamos trabalhando com coisas novas, nós estamos trabalhando com coisas evoluídas. Tá? A live agora no Instagram, você pode fazer em 4 pessoas. Antes era em 2. Primeiro era uma só, depois passou para 2. Aí depois passou agora passou para 4 pessoas. Por quê? Porque eles estão evoluindo, eles estão inovando, vendo as necessidades. Lá na empresa, a gente tem que fazer a mesma coisa. Tá? Então, hoje nós usamos o Airby com salas virtuais, são 10 salas virtuais, que quem quer vir na minha sala, vem na minha sala, como ia lá na minha sala, lá na T5. Só que é virtual, ela pode estar com a porta aberta, como pode estar com a porta fechada. Tá? Onde você tem que bater para entrar. O suporte, ele tem a sala virtual dele, que eu posso entrar lá e falar com quem eu quiser. Tá? Então, são ferramentas do século passado que evoluíram muito e que permitiram com que a gente tivesse condições de migrar. Aí eu vejo assim, as faculdades pegando ferramentas extremamente difíceis. Participei aí de uma aula virtual usando aquele GoToMeeting. Nossa Senhora! As pessoas não conseguiam usar aquilo. Falei, gente, até o Meet do Google é melhor que esse negócio. Tá? A versão free do Meet, né? A versão paga do Meet é bem interessante, né? Mas tudo isso faz com que a gente tenha mais ferramentas ao nosso alcance. Então, essa é a questão. Deu uma travada na minha imagem aqui. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Só porque você falou que não travava mais, daí resolveu travar para ti. Travado mesmo. Tudo bem, mas é só a imagem. E o Carlos está com a mão levantada já faz um tempão ali. Isso. Como eu estou no celular, eu não consigo ver quem está com a mão levantada, não. Não, você é o cara que controla aí. Os dois caras com a mão levantada. Essa questão aí de Becker e o Guedes. Ferramentas. E assim, gente, nem todo só mundo foi teste, vai se ambientar a
a usar ferramentas, mas vai ter que aprender. Tá? Eu não gosto de usar a palavra do novo normal, e para mim não mudou nada. Isso já era o que tinha antes. Então, não é um novo normal. Tá? Mas as pessoas que dizem o novo normal, essas vão ter que se repensar a vida. Tá? Inteira. Carlos ali tem uma pergunta. Tá com uma... Tenho sim. Justamente esse é um ponto, né? A tecnologia ela está evoluindo, mas as pessoas ainda, nós ainda como usuários ainda não somos, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tem muita gente já com alguma idade. Nós somos pessoas da área de tecnologia, né? Nós trabalhamos com isso, mas tem muitas pessoas que não têm essa habilidade, né? Então essa inclusão de uma hora para outra, ela não é tão simples assim, né? Só mostrando que a gente está aqui num ambiente de tecnologia, que eu levantei a mão e a coisa não acontece. Muito bem, isso acontece, isso é normal, nós estamos aprendendo. E eu vou falar antes do Carlos Guedes, porque eu sou mais velho que ele, tá? E ele vai ter que me respeitar nesse momento, tá, Guedes? Prazer ver você na figurinha aí, tá? Eu gostaria de ver você ao vivo, mas... Ciro, primeiro, pessoal, desculpem, bom dia e parabéns pelo evento. Eu gostaria só de fazer duas perguntas, Ciro. A primeira, você disse na tua fala que algumas áreas vão voltar. Eu queria saber que áreas são essas que vão voltar, né? E por quê? E a segunda pergunta, que eu já não faço mais. Segunda pergunta é como é que vocês estão lidando com essa questão da legislação que não dá cobertura sobre o trabalho do home office? Ponto. Bom, obrigado. Primeiro, um abraço ao Carlos, né? Quem não conhece o Carlos Dresch, lá de Curitiba, da Consistemas, um grande abraço aí. A parte da tua primeira pergunta, as áreas que vão voltar, tá? A gente tem algumas questões referentes a projetos. Eu estive esses dias em dezembro, estive lá em Maringá com o Wilson, lá da DBU, ele discutiu bastante referente a isso. E tem alguns momentos nos starts dos projetos que você precisa reunir a equipe. Tá? Porque senão, e a única questão que você tem na reunião da equipe é você ganhar tempo. Então, você reúne a equipe num start de projeto, e aí, após isso, com projeto demarcado, tarefas distribuídas, você pode separar. Então, essa é a primeira questão que eu vejo que vai voltar. E a outra questão é que nem todo mundo se ambientou. Então, tem algumas pessoas que precisam voltar por causa do seu psicológico. Tá? Talvez, num futuro, isso acabe melhorando, mas elas precisam voltar por causa do psicológico. Essa é a primeira questão. A segunda questão é na questão jurídica, a lei do teletrabalho, ela contempla uns 80% da legislação. O que mais me preocupa, tá? Toda aquela obrigatoriedade de ergonomia que a gente tem dentro da empresa, que tem lá a empresa que faz auditoria uma vez por ano, que mede luminosidade, mede uma série de coisas, e que no remoto isso sai do nosso controle. Um colaborador que lá no futuro tem algum problema ligado à ergonomia e que consiga provar isso, pode gerar um problema muito sério para a empresa. Então, isso tudo a gente está analisando até para poder ter esse embasamento. Só que tem uma lei que fala que o teletrabalho ele é permitido. Tá? Então, como no Brasil, as leis elas são com muitas brechas, e eu acho que isso é uma coisa, eu estive conversando com o pessoal da CESPRO lá de Brasília, falar, isso seria uma pauta para a gente discutir e aprimorar aquela lei do teletrabalho, que eu já julgo ela como uma evolução muito grande. Ela é boa, porém tem brechas, tá, Carlos? Nesse momento de pandemia, eu acho que dificilmente você vai ter algum problema. Tá? Mas, saindo disso, eu acredito que possa gerar, até porque é um prazo que, se a pessoa está trabalhando num local inadequado,
é o prazo que ela vai ter problema. Então, a gente vai ter que ficar muito esperto com isso, inclusive vendo o que pode ser feito diferente até para resolver. Um dos trabalhos que o pessoal lá de Maringá da DB1 fez tipo aquele quadro lá do Luciano Huck, onde ele vai na casa da pessoa e reconstrói a casa da pessoa. Eles montaram uma equipe e iam na casa do colaborador e sorteavam um lá e refaziam o ambiente de trabalho dele, com o decorador, com uma série de questões. Tá? Mas isso você sabe que você não consegue abranger todo mundo, só como exemplo para que os demais sigam. Mas essa é a questão aí que vejo. Então, na questão do presencial, eu acho que voltam algumas áreas, muitas não precisam. A gente tem que... Esses dias eu tive um problema com a questão do MacBook. E liguei na Apple, tá? A pessoa da Apple que me ligou, ela estava em home office em São Paulo e ela sempre esteve em home office em São Paulo. Tá? Então, ela não ficava na sede da Apple. Então, enquanto recuperava o negócio aqui, eu fiquei fazendo perguntas para a pessoa e ela me respondendo, né? Mas já o resto do mundo já trabalha assim. É a gente que tinha essa questão dessa necessidade física presente para monitorar. Isso acho que buscando um pouquinho a história, vem lá do Senhor dos Engenhos, que tinha que ter, eu sempre falo com meus gestores, que tinha que ter o capataz com o chicote na mão batendo para a pessoa trabalhar. E eu acho que algumas ferramentas podem fazer esse trabalho, podem, mas a consciência das pessoas é mais interessante. Ô, Ciro, também o Carlos Guedes, na linha já que o Carlos Dreckmer comentou ali, mas reforçando o Carlos Guedes, eu te colocar uma pergunta no chat, falando para você tocar mais esse tema de legislação, como que é o entendimento do Ministério do Trabalho, você até falou do teletrabalho, né? Se essa fiscalização está atualizada e coerente com realmente a prática do home office. O Ministério do Trabalho ele está home office, né? Então ele não vai poder reclamar de uma coisa que ele também está fazendo isso, né? O judiciário inteiro, né? Na verdade não é só o Ministério do Trabalho, mas esse debate de legislação ele é interessante. A gente se preocupou ao máximo em estar dentro da lei do teletrabalho, permitido pelo governo, e também não tão explorado pelas empresas, deveria ter sido mais explorada lá quando ela foi, acho que se eu não me engano, ela é de 2017, não lembro bem o ano dela, mas foi criado e foi meio assim, teletrabalho, primeiro porque ela está em português, né? E aí as pessoas já não deram muito valor. Mas teria que trabalhar um pouquinho mais para ela. Eu vi mais algumas perguntas no chat, aparece rapidinho aqui e some, Ronan. Tem mais perguntas no chat. O Vicente falou alguma coisa ali? O Nelson, na verdade, falou ali que ele tem que andar mais com você, porque você tem insights muito bons em pouco tempo. Né? O Nelson deve estar com bastante... Um abraço, meu irmão Nelson, gente boa. Saudade, Ciro, saudade. O Leandro acabou de mandar uma pergunta ali, Leandro Paulo. Ele falou sobre vale alimentação. Ele é um benefício que não cabe quando atua em home office. Uma pergunta, né? Se ele cabe quando atua em home office. E se o vale transporte fica claro, tem vale transporte, não tem. Se não cabe mais, as empresas irão adicionar algo ao salário ou ainda é momento de análise. Você sabe como que está essa parte, Ciro? Vale transporte, vale alimentação? Bom, isso é uma questão aí que vai entrar na pauta aí, até eu conversei com o Dr. Joaquim, que fez o nosso acordo do coletivo de trabalho, porque a gente vai ter que discutir isso para o próximo acordo agora, que é a nossa database, é julho. Então, primeiro ponto é a questão do vale alimentação. Ela está na convenção de trabalho, no acordo coletivo, e não tem que
pagar. Vale transporte ou algum outro tipo de auxílio, ele é muito claro, e até a própria CLT é clara, né? Então, quer dizer, o vale transporte você tem que pagar se a pessoa se deslocou. Isso já não é de agora, isso está lá na CLT, inclusive as empresas, quando fazem o pagamento de vale transporte, elas contam os dias úteis do mês, e se tiver um mês aí com 2, 3 feriados, esses dias são descontados. Quer dizer, a própria lei do vale transporte, que é lá acho que é Afonso Camargo, que era o senador lá, ela diz que se a pessoa receber e não usar para o transporte, ela é passível de ser penalizada. Então, a própria legislação já trata isso. Agora, o Vale Alimentação e o Vale Refeição, eles estão no nosso acordo coletivo de trabalho, então é obrigatório. Legal. Eu vou fazer a pergunta da Sirene, depois eu faço o comentário do Vicente, um pouco maior. A Sirene perguntou: Ciro, como você tem trabalhado com a inclusão de novos colaboradores, principalmente ele voltado para a área de atendimentos? Pergunta bem interessante também. Então, esse é um desafio. Esses dias a gente contratou 4 pessoas e aí nós fizemos uma semana presencial, a pessoa que ia fazer o treinamento com essas 4 pessoas. Justamente, esse aí, boa pergunta, que foi um desafio da inclusão de novas pessoas. Então, a gente levou lá para a empresa, mantendo todas as regras de distanciamento e tudo, a parte necessária para fazer esse treinamento. Também nós tivemos casos em que eu coloquei uma pessoa online, tá? O dia todo, praticamente a semana, com o grupo fazendo toda a parte de inclusão. Então, hoje tem ferramentas para isso. A maior dificuldade é essa questão de você estar trabalhando com pessoas que você nunca viu pessoalmente. Então, por isso a gente optou em levar lá para a empresa. Ficaram lá 5 pessoas durante uma semana, recebendo todo o treinamento, toda como se diz assim, o fluxo, né, o onboarding de entrada na empresa. Legal, Ciro. Deixa eu ler aqui. O Vicente sempre faz bons comentários também, tem uma visão muito interessante. Ele comentou aqui, e mais um comentário, que acho que dá para você complementar, Ciro, que existe uma outra questão que é a expansão do mercado de trabalho, né? Tanto as empresas como os profissionais já estão buscando, as empresas já estão buscando profissionais pelo mundo e os profissionais já estão buscando oportunidades também pelo mundo. E as empresas, assim como os profissionais, a academia também, né, a universidade, precisam se preparar para essa realidade que já, nem o Vicente está comentando, já acontecia e agora foi acelerado, né? Algumas empresas, por exemplo, a Cisco, já faz mais de 10 anos que promove o home office. Os escritórios da Cisco são preparados para atividades que exigem reuniões presenciais, porém, no dia a dia, os trabalhadores já trabalham em home office. O Vicente já comenta isso, que já faz 10 anos essa prática. Legal, né? A gente teve no Facebook, lá no Vale do Silício, se você olhar, né, atrás da placa do Facebook, tem eles fizeram a questão de não tirar lá, né, de quem eles compraram a sede, e que depois virou toda a parte de base, né? Na verdade, eles queriam entrar no Guinness como o maior escritório com um número de pessoas juntas no mundo, mas estão revendo tudo isso. Então, muitas empresas, a exemplo da Cisco, a exemplo da Microsoft, a exemplo da Apple e outras, elas já trabalham com pessoas pelo mundo. Elas não têm mais já um local fixo. Então, se você ligar para o suporte da Microsoft, alguém vai te atender, só que ele não vai estar
presente numa sede. A pessoa recebe uma demanda na tela, ela cumpre aquela demanda e acabou. Ela recebe uma ligação de suporte, ela vai até fazer aquele atendimento e pronto. O que a gente tem que fazer é investir em tecnologias para que a pessoa tenha condições de responder a dúvida do cliente. A área de suporte, até complementando o que o Carlos tinha me perguntado, eu não pretendo voltar ela presencialmente de jeito nenhum. Tá? Isso claro que são opções de empresas, mas não há a necessidade de voltar presencialmente. Eu vi que o Selmo está com a mão levantada ali. Isso, o Celmo está com a mão levantada. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Ouvindo perfeitamente. Bom, primeiro cumprimentar o Carlos Roberto, companheiro de festival, já faz algum tempo, hein, Carlos? Bom, Ciro, nessa questão, essa palavra evolução. Eu evoluí de festival para a Unioeste, tá? Foi uma evolução, já estou aqui há 25 anos, e a maioria do pessoal aí sabe que eu venho pregando por diversas vezes, diversas lives e diversas palestras sobre a questão da Universidade 4.0. Dessa necessidade, não vamos falar de, digamos assim, da nova universidade, não vamos falar da evolução da universidade. Assim como você prega muito bem, Ciro, com relação à questão da empresa, que é muito mais fácil, mas essa é uma luta de mais de 5 anos que eu venho travando, e que realmente é uma questão de, como você falou, gestão. Então, quando você fica esperando que as coisas voltem ao normal, quando a maioria daqui tem certeza que não vai voltar a ser como era antes, então nós, até quando a gente termina as palestras, a gente fala o seguinte: o que a universidade busca? Reconhecimento da sociedade, tá? Como que ela vai obter esse reconhecimento se ela não evoluir? O seu desenvolvimento, ou seja, como é que ela, diante de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, como que ela não vai evoluir, ou para ela conseguir o seu desenvolvimento? E, por último, eu falo que é uma questão de sobrevivência. Porque se você for comparar todas aquelas empresas, instituições que não evoluíram no tempo, elas acabaram. Então, eu vejo assim, um futuro até meio sombrio em relação a quem não mudar, porque realmente a história está aí para dizer, para confirmar. Elas vão acabar. Ou vão mudar de uma forma de cima para baixo, de que não vai... quem não estiver preparado, que nem você falou, a gente vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas vão ser, muitas vezes, não da forma que muitas pessoas querem. Então, essa evolução, até foi muito bom saber aqui, tem que evoluir. Por mais que, porque esse novo normal, na verdade, que nem você falou, não é um novo normal, é a evolução daquilo que a gente ia passar daqui 5, 10 anos. E a universidade, se ela não evoluir, ela vai acabar perdendo espaço para outro tipo de ferramenta, para outro tipo de organização. Beleza? Isso aí. Isso aí, Selmo. Eu tenho acompanhado aí por muito tempo essa tua luta pela Universidade 4.0, por colocar essa questão de evolução, tá? Mas aí eu vejo assim, comunicação e gestão, tá? Então, vamos sair do nosso setor, vamos para o setor de serviços, tá? O empresário que está no setor de comércio, varejo, o empresário que está no setor de varejo, ele tem que entender que não vai voltar como ele estava antes. Mesmo que passe tudo e que ele abra de novo a loja dele, sem restrição nenhuma, sem máscara, sem álcool gel, sem nada, o cliente aprendeu a não ir mais lá. Gente, é o que eu tenho falado nessa pandemia inteira. A gente tem que olhar igual o vidro elétrico do carro. Tá? Antigamente, para subir o vidro, você tinha que girar uma manivelinha. Aí veio uma pessoa e colocou um botão. Aí veio outra pessoa
e ligou esse botão no controle, no alarme do carro, ou na chave, ou o que for. Tá? Quem daqui compra carro agora que não tenha vidro elétrico? As pessoas aprenderam, dependente da idade, aprenderam a apertar no botão. Tá? E aí, se você hoje tiver a mesma coisa, podemos fazer a mesma analogia com o portão. Na casa da minha mãe, eu tinha que parar o carro, descer e abrir o portão para entrar, para colocar o carro para dentro. Hoje tem um botão, que é um portão eletrônico. Quem de vocês aqui desce na frente do portão para abrir o portão? Por quê? Porque você aprendeu a apertar no botão. Simplesmente isso. Tá? Então, o que as pessoas têm que entender e o que as empresas têm que comunicar é que não vai voltar como era. Simplesmente assim, não vai voltar. Ah, vai voltar partes, vai? Pode ser, mas não vai voltar. Então, não adianta alimentar uma esperança que vai voltar como era, porque não vai. Tá? Ah, as pessoas estão cansadas de ficar dentro de casa. Tudo bem, isso acontece, você está cansado de ficar dentro de casa. Tá? Você, a hora que liberar tudo, todo mundo vai para a rua, certo? Mas dali a pouco as pessoas começam a se enquadrar. Tá? Elas já sabem que comprar na internet virou mais fácil, que o sistema logístico brasileiro, nesse ano de pandemia, aí, e eu acho que, na minha opinião, foi uma das coisas que mais evoluiu. Tá? Hoje, o sistema de entrega de encomendas ele está numa agilidade, está fantástico. Você compra 2 dias, 3 dias, está na tua casa, o que demorava 15 dias antes. Então, quer dizer, houve a demanda faz isso, né? Houve uma melhora, mas o que as empresas têm que fazer é comunicar, dizer assim, ó, não vai voltar, e pronto. Tá? Ah, quando voltar? Quando voltar, vai voltar a ter festa, vai voltar a ter confraternização, vai voltar a ter formatura, pode ser que volte, mas não volta como era antes. Tá? Então, essa é a questão que eu vejo que alguns setores eles estão tendo dificuldade e alimentando uma esperança. E o pior, tá? É uma esperança que antes da pandemia já indicava que isso ia mudar. Então, não teve nada de coronavírus no meio disso, teve só uma antecipação. Esse foi um dos detalhes aí que a gente trabalhou bastante. Eu vi uma pergunta, apareceu rápido aqui, sobre a retenção dos profissionais. Isso aí sempre teve, tá? As pessoas migravam de emprego, muitas vezes elas não migravam, acabavam não migrando de cidade e por isso que elas ficavam na empresa. O que eu vejo é que, da mesma forma em que existem empresas assediando por profissionais, as fronteiras se abrem para nós também. Então, eu não preciso mais contratar uma pessoa que mora em Cascavel ou que viesse morar em Cascavel. Então, esse universo, ele se abre. Eu estive junto, eu não sei se tem mais algumas pessoas aqui, eu vi que ontem fez 3 anos, nós estivemos em Buenos Aires no Mercado Livre. E a gente viu, tanto presencial como virtual, pelo que as pessoas comentaram lá na apresentação, em que tinha pessoas da América Latina inteira, inclusive da América do Norte, trabalhando, tá? Pela facilidade do idioma. O Brasil tem uma barreira, que é o português. Tá? Lá no Mercado Livre, a gente viu mexicano, colombiano, venezuelano, paraguaios. Quer dizer, tinha uma mistura muito grande de pessoas, porque eles não têm essa barreira do idioma. Eu até brincava na época, eu falei, putz, o Brasil tinha que falar português. Não podia estar falando espanhol também, a gente resolveria essa barreira, né? Mas eu acho que é um universo que se abre, tá? E não só para o Brasil.
Então, a gente vê aí muitos outros países aqui na América Latina com evoluções fantásticas. A Argentina é uma delas. A gente teve a oportunidade de ficar aí praticamente acho, uns 5 dias em Buenos Aires, conhecendo todo o ecossistema de TI. E, claro, que proporcionalmente São Paulo é maior, porque é o dobro, né? O dobro de pessoas. Mas a Argentina ela é muito evoluída nessa parte de tecnologia. E eu imagino e sonho isso para o Brasil também, de a gente poder ter pessoas, não só brasileiros, tá? Mas claro que temos essa barreira de idioma. Na T5 nós temos cubanos lá, mas participando mais das empresas. Então, do mesmo momento em que pessoas que estão aqui são assediadas por empresas de fora, não temos mais essa barreira, a gente pode fazer também. Legal. Já passamos das 9 horas, mas acho que dá tempo de fazer uma última pergunta, que o Leão está com a mão levantada ali. Sim. Bom dia aí, pessoal. Ciro, eu gostaria de fazer... Vocês estão me ouvindo bem, hein? Ouvindo bem. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão das nossas crianças, né? Porque é a base de tudo. Então, questão a gente pensa aí em a parte de tecnologia, fazer investimentos, os empresários pensam em fazer investimento para 15, 20 anos, mas daí como é que fica a nossa base, né? Que o sistema público já é precário, no presencial, né? Que já é precário. E agora como é que fica nesse home office? Como é que vai ficar a nossa base? Como é que vai vir aí? Vocês pensam nessa situação? Essa é uma preocupação grande, mas eu digo assim, criança se adapta muito fácil, tá? Então, uma criança que hoje está nascendo, mesmo em meio a essa confusão de ter que assistir uma aula online, sem ela estar preparada antes para isso, ela se adapta muito fácil. E aí é que eu vejo que a gente vai ter uma geração futura aí, né, com essa habilidade a mais do que as gerações anteriores não tiveram. Então, elas vão estar com isso. Mas eu vou falar para você, o Selmo tem um projeto grande aí de Universidade 4.0 aí que ele já teve a oportunidade outras vezes de mostrar, e eu acho que ele, claro que é onde ele trabalha lá na universidade, mas isso teria que estender o projeto dele, fica uma dica aí para ele, né? Estender o projeto de colocar como educação 4.0 e começar lá embaixo, né? Lá na base. As aulas online aí, elas tiveram uma evolução, como tudo teve uma evolução esse ano. Eu sempre comentei que foi muito de supetão. Então, da mesma forma em que a gente teve que aprender uma série de coisas, os professores eles vão ter que aprender uma série de coisas. E o gravar aula é uma das questões que eu acho que não vai sair mais, né? Não vai voltar atrás. Mesmo tendo uma questão física voltando, a gente não vai precisar mais de estar presente naquele momento 100% das aulas. Então, para quem acompanha, as universidades americanas, desde 2015, 2016, eles tiraram o foco da graduação, tá? Então, a maior parte delas, a graduação era só online e não tinha mais aquela questão presencial. Eles estavam mais nas pós e que também era pouca coisa feita presencial, porque eles precisavam ter uma abrangência maior. Então, eu vejo que a escola ela vai ter que evoluir, tá? Porque senão, claro, a gente vai ter problema de base. Mas da mesma forma que nós, como empresa, nós tivemos que aprender e a gente teve que evoluir, eu acredito que os professores aí
nesse grande desafio de gravar a aula, de atender aluno online, de usar uma ferramenta online para ministrar uma aula, eles não vão voltar atrás. A hora que eles tiverem que voltar para uma sala de aula, eles vão encontrar um monte de problema que antes eles não enxergavam. E são problemas que fisicamente você tem. Então, a minha visão é essa, tá? A educação nesse ano de pandemia, apesar de parar a faculdade, de parar aulas, de parar tudo e atrasar realmente um ano aí, ela foi de muito aprendizado para o professor. E o professor que ele se ambientar a isso e que se acostumar e se desenvolver, ele vai ter um grande diferencial lá na frente, porque as universidades elas vão estar buscando esse tipo de professor. Tanto que hoje o que as empresas de tecnologia estão buscando são pessoas que tenham essa habilidade de trabalhar online, habilidade e disciplina. Esses profissionais vão ser muito mais valorizados do que aqueles outros. Essa é a minha visão. Legal, Ciro. Gente, tem vários comentários também no chat, todos eles serão colocados junto com a gravação lá no nosso no YouTube do Iguaçu Vale. Inclusive o estudo que o Nelson compartilhou ali sobre o posicionamento das grandes empresas de TI referente ao trabalho remoto. Já passamos das 9 horas, vamos encerrar. Fica o convite também para a semana que vem. Semana que vem, com o apoio da OAB, um professor do Demásio, da Mackenzie, mestre e pós-graduando em segurança da informação, vai falar sobre segurança da informação com a gente aqui no encontro do Iguaçu Vale Cascavel, e toda a região está convidada. Ciro, muito obrigado. O tempo é curto para o assunto, para te ouvir, para você que tem uma bagagem de conhecimento e experiência aí. E muito obrigado pelo seu tempo. Fica aberto para suas considerações finais, para a gente poder encerrar. Primeiro, assim, um abraço a todos. Eu vejo aí que vários amigos aí de longa data e de aprendizados juntos, então, um carinho bem especial aí. Obrigado a você, Ronan, pelo convite. Eu acho que a gente precisa compartilhar experiências para todo mundo aprender junto, tá? Então, esse, para nós, foi um ano de aprendizado, e eu acho que muitas pessoas, muitas empresas tiveram outros aprendizados que, se puderem compartilhar, é muito interessante. Dizer para vocês que a gente está no ASIC Labs com um podcast que é o ASIC Labs Cast. Quem não estiver ouvindo ainda, se inscreva, ouça. A gente está com temas fantásticos, está bem bacana. Está eu, está o Carlos Guedes, está o Serginho, participando, a Thaisa, fazendo todo o trabalho de apoio, e que lá a gente está tentando também passar um pouco do que a gente aprendeu, e aprendendo com convidados assim, que a gente está encontrando aí. Semana passada foi o Vini de Oliveira, está lá em Portugal, autor de vários livros, está fazendo o seu doutorado lá em Growth Hacking. Essa semana agora tivemos a honra aí de, não sei se está presente aqui, mas o Jadson gravou um podcast fenomenal, tá? Ele tem um conhecimento muito grande, foi um grande aprendizado. Leandro, entra lá tanto no Apple Podcast, o Pocket Cast. Depois eu vou compartilhar no grupo do Iguaçu Vale aqui o link, né? A Thaisa ou o Sérgio compartilhem também, que tem muita coisa interessante. Hoje, às 14, a gente está gravando 2 vezes por semana, então já para ter um estoquezinho, vai para o ar todas as sextas-feiras ao meio-dia, e que a gente está aí nessa caminhada de compartilhar conhecimento. Então, tivemos o Mackenzie falando, tivemos a Carol, que também aí trabalha com muita inovação pelo Brasil, tivemos a Fernanda falando de varejo, de pessoas. Então, tá bem bacana, e fica o convite de vocês ouvirem.
E, mais uma vez, aí um agradecimento, um abraço a todos. Quinta-feira que vem, lá na Aroma Cafeteria. Selma, está na hora de sair dentro de casa, já tomou a vacina, né? Nosso cafezinho de quinta, 7h15 da manhã, tem que estar lá, né, cara? Não tem como, né? Valeu, pessoal. Um abraço a todos e obrigado aí pela presença e por me ouvirem, né?